só o laser point. Não, mas isso aqui não vem. Onde é que tem a setinha que eu mexo? É ele que mexe, não sou eu? Bom, boa tarde. Eu queria agradecer pelo convite de participar dos 25 anos de encontro de angiologia no Rio de Janeiro. E o tema que me compete é sobre doenças venosas crônicas, especificamente duas dessas doenças venosas crônicas, que são a insuficiência venosa crônica e as varizes. O que foi pedido, o que foi acordado, é que se fizesse um confronto entre insuficiência venosa crônica, uma comparação, e varizes de membros inferiores. Às vezes esse confronto existe, às vezes tem certas características que tornam muito parecidas, e outras vezes uma é causa da outra. É importante que nós nos lembremos que as duas juntas, insuficiência venosa e varizes, têm uma prevalência muito grande em países industrializados, especialmente aqui tem um dado que é na fase laborativa das pessoas, que chegam a 20%, um pouquinho mais em varizes, e 6%, incluindo-se úlceras de estase venosa, da insuficiência venosa crônica, o total perfazendo mais de 26% dos pacientes. O quadro clínico, que é bem conhecido de todos nós e que está listado aí, nós podemos ver que pode tanto pertencer a uma insuficiência venosa crônica quanto a varizes dos membros inferiores. No entanto, quando nós nos lembramos qual é a gênese, a fisiopatologia da insuficiência venosa crônica, nós vemos aí que existe um descompasso entre a velocidade com que o sangue flui pelo território arterial e que retorna pela veia. Nesse descompasso, nós temos, então, um comprometimento do retorno venoso. Diferentemente do que acontece na fisiopatologia das varizes essenciais, onde nós temos, de forma absoluta ou relativa, uma parede pouco resistente das veias, o que pode e leva, finalmente, ao quadro que nós conhecemos bem de entortilhamento, dilatação e alongamento dos vasos, configurando-se assim as varizes. Na fisiologia do retorno venoso, nós nos lembramos que existe sempre uma facilidade muito maior do sangue fluir no sentido descendente, distal, dos membros inferiores, através das artérias, e uma dificuldade maior, principalmente na vida de relação de todos nós. Para que haja um perfeito retorno venoso, nós temos então as forças que auxiliam esse retorno venoso. Nessas forças, chamadas de visa-térgo e visa-fronte, tomando como base o território capilar, micocirculatório, nós temos aí um conjunto de elementos dos quais em branco estão listados os que são os mais importantes no retorno venoso. Não é? O plexo plantar, o aparelho valvular e o coração periférico agindo sincrônica e sinergicamente nesse retorno venoso. Então, na etiologia da insuficiência venosa, nós temos causas primárias e causas secundárias que atingem tanto as forças de visa-térgo quanto as forças de visa-fronte. Mas, notadamente, nas causas secundárias é que reside o principal elemento da insuficiência venosa, que vem a ser tanto as tromboses, na sua síndrome pós-trombótica, quanto as próprias varizes, levando a essa insuficiência de retorno. Na etiologia das varizes dos membros inferiores, nós também temos causas primárias e causas secundárias, mas certamente são diferentes, bem diferentes daquelas que nós vemos no caso da insuficiência venosa crônica. Na fisiopatologia da insuficiência venosa crônica, tudo começa com uma hipertensão venosa retrógrada e, de uma maneira bastante resumida, nós estamos colocando aqui uma estase hipertensiva que atinge o território venulo-capilar, daí levando a um distúrbio da nutrição tecidual, que culmina com um aumento grande da permeabilidade, a saída de água, elementos figurados. Posteriormente, nós vamos ter, então, um distúrbio grande da pele, da região, atingindo então aí, como vocês podem ver, e como todos nós conhecemos, desde o edema até a úlcera de membro inferior. Na fisiopatologia das varizes de membros inferiores, também temos uma hipertensão venosa, mas que vai, de uma maneira relativa ou de uma maneira absoluta, levar à formação de varizes, se for uma deficiência de parede, de constituição parietal, varizes primárias, ou então varizes secundárias, quando existem outras causas que estão levando a uma hipertensão real grande, embora a parede seja resistente. Assim, uma comparação da fisiopatologia, nós vemos que a hipertensão venosa na insuficiência
age fundamentalmente no território microcirculatório, enquanto que nas varizes ele vai agir predominantemente desde as varizes de mais de 1 milímetro até as varizes ou pertencentes, então, a veias de grande calibre. Na insuficiência venosa crônica, nós não raro, nós encontramos pacientes sem a presença de edema, sem presença de sinais de insuficiência venosa, apesar de aparecerem com muitas varizes, como aí nesse exemplo. Em outras situações, nós podemos encontrar no mesmo paciente uma perna com varizes sem insuficiência venosa, vejam que não tem edema, e uma perna com insuficiência venosa e sem varizes. E os mais desafortunados, algumas vezes nós encontramos pernas com varizes, com insuficiência venosa, chegando até o seu grau máximo, que é a úlcera de Stasi. Na classificação, já conhecida de todos nós, a classificação CEAP, nós vemos que também aí existe uma diferença significativa. Na classificação, com relação às varizes de membros inferiores, elas são cotejadas na classe 1 e 2, enquanto que na insuficiência venosa crônica nós vamos ver da classe 3 à classe 6, mostrando um grau de comprometimento muito maior, uma morbidade muito maior para esse paciente. Então, nós deveríamos considerar sempre, né, que as duas doenças são semelhantes nos sintomas, mas diferentes em grande parte do seu quadro clínico no que diz respeito aos sinais que esse paciente apresenta. Diferem na etiologia, diferem na fisiopatologia, diferem na classificação CEAP e diferem também na evolução. E devem merecer, exatamente por isso, um tratamento específico e diferenciado. E com relação a esse tratamento, no caso da insuficiência venosa crônica, inicialmente o tratamento é preferentemente um tratamento clínico, enquanto que nas varizes de membros inferiores, em princípio, o tratamento, e pensa-se sempre no tratamento cirúrgico. No entanto, se as varizes são causa de uma insuficiência venosa crônica, por exemplo, ou se nós temos uma úlcera de Stasi, que também pode estar sendo mantida por um conjunto grande de varizes, ou de uma insuficiência venosa muito forte, um refluxo forte em território safeno ou em território profundo, se pensa também numa intervenção cirúrgica juntamente ou até em princípio, antes do tratamento clínico. Em pacientes que têm alguma contraindicação ou fortes contraindicações para um tratamento cirúrgico, se faz o tratamento clínico no caso das varizes de membros inferiores. De qualquer forma, é importante nós nos lembrarmos que o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico sempre andam juntos, tanto no tratamento da insuficiência venosa crônica quanto de varizes de membros inferiores. Era o que eu tinha a dizer, agradeço a atenção de vocês. Uma boa tarde. Su gentil invitación y felicidades.